Está no ar mais uma edição do Podcast. Paz do Senhor, galera! Estamos com mais um The Podcast. Nós estamos com o nosso segundo episódio da série especial da Escola de Vocacionados. Eu me chamo Maria Júlia, mais Eu me conhecida chamo- como não. Maju. Eu pensei que você ia fazer um corte. Vai. Faz um. Maria Júlia. Gente, Gemima. Eu me chamo Gemima, vocês podem me chamar de Mima. E E eu me chamo Jonathan, sou aluno do Vocacionados. Tudo bom com vocês? Meu nome é Eike, eu sou aluno do Vocacionados agora da turma 1. E eu sou da turma 2. Isso, e hoje nós estamos aqui para falar sobre a segunda turma, a terceira turma de vocacionados de 2023, nível básico. Uau. Mas antes de começar, de tudo, a gente quer mandar um salve, um beijo pra galera aqui da Urban Media House, que tá cedendo pra gente esse estúdio maravilhoso. E se você tiver interesse em gravar um podcast também, é só entrar em contato com eles e o link tá aqui na descrição do vídeo. máximo respeito. Outro nível aqui, ó, da iPad. Então, meninos, vamos lá. Quero saber de vocês, como foi que vocês conheceram a escola de vocacionados? Me digam aí, como é que foi esse rolê? Como é que foi essa história? Como é que vocês chegaram aqui? Eu conheci a Escola de Vocacionados no congresso de 2021, tava ainda na pandemia, e Ney mandou chamar os vocacionados lá, teve a foto, falei, poxa, que massa, e eu fui procurar depois saber mais para descobrir o que era. Ney, se não me engano, Ney até falou um pouco lá na hora sobre o que era a escola, que era uma escola de teologia, com prática. Eu tenho até uma coisa engraçada que aconteceu quando eu fui fazer minha matrícula, que acho que era a Clara que tava fazendo lá as matrículas, perguntaram, você conhece a escola como? Eu falei, no DEPAD. Aí o povo começou a dar risada ao meu redor. Você é onde? No DEPAD. Porque eu tava nervoso fazendo a matrícula lá. Oi, gente. Oh, meu Deus. Mas aí eu conheci, fui procurar saber o que era, vi que era uma escola para aprender da palavra de Deus. Eu tava querendo aprender mais, e principalmente porque quanto mais eu pesquisava, mais eu via que a maioria das coisas de teologia que a gente achava na internet não era para assembleano, arminiano. A maioria das coisas que a gente achava era para calvinista, outras denominações. E é uma Já teve oportunidade aula com o única. pastor Marcos Paulo, não foi? Ainda não. Mas, Você achou interessante ter esse filtro, né? sim, velho. Nem tudo que tá na Com internet certeza. a gente pode absorver. Poxa, Nem a gente tudo fica com medo útil. de ver as heresias, aí tanta Exatamente. coisa, teologia do custo, teologia da prosperidade. E essa é uma oportunidade única de estar na escola de vocacionados. Ai, É, que maravilhoso. Isso é outro nível. E eu nem sabia muito assim sobre o Vocacionados, né? Primeiramente por Deus e também pela minha mãe, que viu um post no Instagram, imagine, pelo post do Insta. Aí ela entrou na... Mídia. pelo post do Insta, aí foi no Instagram do Vocacionados, foi saber mais sobre... Melhor prático, é missões. mídia, Aí. sempre. Missões. Aí, tipo assim, ela foi lá, ligou, tal e tal. O pessoal recepcionou a gente muito bem, atendeu muito bem. Falou, explicou sobre vocacionados, que era sobre um curso teológico que focava na teologia, na nossa vocação. E simplesmente a mãe me explicou, aí eu, sim, a mãe, vamos. Aí depois a gente foi lá, fez minha matrícula, aí eu percebi o plano que Deus tinha na vida da gente, né? Que Deus, às vezes, ele prepara algo pra gente e a gente não sabe a imensidão do trabalho que ele tem na nossa vida, a gente né? não espera. A gente não espera o que Deus tem pra gente. Foi muito bom. Fiz a inscrição, a matrícula. Aí, quando eu cheguei em casa, como o Eike fez, procurei mais sobre. E apenas não é só um curso que sobre mídia. Vocacionados, não. É um curso que apresenta mesmo a palavra de Deus, ensina, tem ensinamento bíblico, baseamento bíblico, que é o principal, né? Que a gente teve aula de hermenêutica, que é a principal de tudo, né? Que é a Bíblia. Exatamente. E muito bom Vocacionados. Eu ia fazer a matrícula em 2022, mas por algumas questões eu não consegui. Mas eu passei o ano todo enchendo o saco dos meus pais para me inscrever. Eu recusei uma bolsa de graça que eu ganhei de um curso, porque eu sabia que não ia dar tempo. Eu queria fazer o Vocacionados. Caraca. Eu também recusei. Tipo assim, num congresso teve um sorteio, aí eu consegui ganhar um curso. Foi. Aí, tipo assim, ia bater de frente com o do Vocacionados. Eu falei, não, Vocacionados. Vocacionados. Caramba, Vocacionados. Isso que é amor, Gente, velho. que Vocacionados. Não, e vocês falaram aí que você queria entrar na primeira turma. Eu E queria. assim, Deus não é aleatório. Deus sabe. Você entrou na turma certa. Deus sabe Teve que todas as conhecer as coisas. pessoas certas aí, ó. Sabe. Jonathan aí do lado. É. Que lindo isso. Gente, tem uma pergunta pra vocês também. É porque assim, a gente fez a matrícula no mesmo dia, inclusive.
essa história aqui é mistério. É, véi. Eu queria saber como está sendo a experiência de vocês. Porque, assim, antes de entrar, tinha uma expectativa de como seria o curso, eu vou aprender teologia, isso e aquilo. Mas agora, o que vocês estão vivendo, tá atendendo as expectativas? Está sendo diferente? Como é que Olha, tá sendo pra vocês? Tipo assim, no início eu pensei que isso ia ser uma escola normal. Teologia, como todas as escolas, né? Mas, rapaz, foi totalmente diferente. Surpreendeu, superou minhas expectativas. Foi maravilhoso. E, tipo, os práticos, as atividades, os trabalhos. O vocacionado tem proporcionado momentos maravilhosos pra minha vida. Eu esperava uma coisa, como eu falei, né? Só uma aula, assim, escola normal, como qualquer escola, né? Mas o vocacionado foi totalmente diferente. Todas as aulas, todos os ensinamentos têm enriquecido muito na minha vida. Não só minha vida de conhecimento, mas também minha vida espiritual. E, tipo, no início do ano eu fiz uma promessa que ia ter mais intimidade com Deus. E o Vocacionados tem sido uma ferramenta que tem trazido isso pra mim, sabe? Que É uma lindo. coisa que ajuda muito a gente. Então, é maravilhoso. Superou minhas expectativas. É maravilhoso, Vocacionados. Ô, gente, os olhos de vocês estão brilhando. É maravilhoso, Vocacionados. E você, que como foi? Como tem sido a sua experiência, assim, expectativa versus realidade? A expectativa... Eu já entrei com expectativa alta, já sabendo que não ia ser assim. Eu esperava que fosse no modelo de escola, assim, mais normal. Mas, tipo assim, eu já sabia que ia ser outra coisa, outro nível. E superou todas as minhas expectativas, que já estavam, tipo assim, lá em cima. Já foi absurdo. E foi o que Jonatas falou. Eu entrei com o propósito de ficar mais parecido com Jesus, de aprender mais da palavra. Cada dia mais que eu estudo, eu fico mais sedento. E essa é uma oportunidade única de estar buscando ao Senhor. Lá não é só um curso, lá é uma família. Lá a gente está em família, a família de uma Cristo. família. Exatamente. Família E de paz. que a gente tá junto, tá unido, é massa. Quando antes da aula, é um momento incrível, tá lá Sim. junto, podendo se ajudar. Depois durante a aula, a interação com os professores, todos os professores incríveis. E depois da aula, que a gente fica comentando sobre o que aconteceu na aula, que a aula foi massa e não espera, já não tá mais se aguentando de ansiedade pra próxima aula. Eu, às vezes, fico na quarta-feira pensando que já é quinta esperando pra aula, porque eu quero tá lá no momento e é incrível. A quinta-feira acaba se tornando o melhor dia melhor dia da semana. Com certeza. E, tipo, é uma coisa tão boa, porque não é só você, um jovem, que tá focando em Jesus. É todo mundo que tá velho. focando em Jesus. Exatamente. Isso é maravilhoso, porque não é só você que tá focando em Jesus, é todos que estão em Todo seu mundo foco, com o mesmo propósito. com o mesmo velho. propósito, É muito seguindo massa. o mesmo propósito, que é servir a Jesus, servir a Deus, que é a melhor coisa. Eu acredito que aqui na mesa o sentimento também é unânime, porque a gente fica assim, a gente entrou com uma ideia do que seria Vocacionados e Exato. não, foi totalmente Totalmente diferente. diferente. E superou as Explodiu. expectativas. E assim, a Demais. gente entra com planos. Uhum. Eu mesmo entrei com diversos planos e hoje eu olho pra trás e falo, meu Deus do céu. É uma oportunidade É uma que coisa- você tá inserido. velho. Não, e melhor. assim, Deus muda completamente a rota, porque como o Gilman falou, Deus ele não é aleatório. Não, Não foi é aleatório aleatório. que vocês entraram na turma Não, de não, 2023. Ó, me arrepiando. Tá vendo aí? Eita, E meu é Deus. isso que eu ia falar aqui também, que tipo assim, não é só, você não tá somente entre amigos, você tá entre irmãos, Irmãos. sabe? É um corpo de Cristo que tá ali juntos num só propósito, e quando tá todo mundo num só propósito, Deus, e ainda, quando vê aqui aquela sinceridade do coração, Sim. sabe? Aquela chama acesa, A frase aquele de efeito desejo, vindo naturalmente. aquele desejo, então Deus fala assim, não, eu vou operar, velho, eu vou E operar. quanto mais trabalha, mais quer trabalhar. É. Quero ir. E o Vocacionados, ele desperta isso na Desperta gente, isso. esse senso de serviço. De serviço, Serviço. exatamente. Eu não Sobre entendia o serviço como um ato de adoração, uma linguagem de adoração. Pra mim, servir, cada um tem a sua função na igreja. Aula de China. Mas não, depois que entrei no Vocacionados, existe uma gemima antes e depois do Vocacionados. Depois que entrei no Vocacionados, eu falei, meu Deus, isso aqui move o coração de Deus. Nossa, como é lindo, isso que Demais. honra. Levar um copo ali pro pastor, pra uma pessoa que tá no púlpito. Gente, como mudou a minha mente. Tudo é gratificante. Eu Muito. entrei querendo também servir. Eu sabia que pra vocacionado, pra você ser vocacionado, você tinha que querer servir, você tinha que querer estar inserido na obra. Desde pequeno eu sempre vi minha mãe servindo na igreja. E eu também sempre tive esse exemplo, então sempre quis servir, sempre quis estar lá inserido para ajudar dentro ali dos bastidores, seja o que fosse ali, para poder ajudar no luau. Eu até passei assim, eu não lembro agora quem era exatamente que tava. Falei, bora, eu quero ajudar o Depad aqui, como é que eu posso ajudar aqui para pegar as coisas, para levantar aqui, para tirar as coisas. E é a oportunidade de você estar servindo ao Senhor, Sim, melhor coisa. que é uma honra maravilhosa, e de você estar aprendendo da palavra. Exatamente. Sim, é muito bom, porque, tipo, o vocacionado proporciona isso mesmo, de servir. E, tipo, eu tinha uma mentalidade antes, igual a de Jemima antes do vocacionado, e totalmente diferente agora. Se eu perguntasse ao Jonatas do passado uma coisa, é
é totalmente diferente. E o Vocacionados muda a mentalidade da pessoa. A pessoa fica mais maduro, fica mais sedento ao Espírito Santo, fica com o coração mais preparado para receber o Espírito Santo de Deus e o derramamento do Espírito nas nossas vidas. O Espírito vem avivando cada vez mais nossas vidas. É maravilhoso demais. Você fica incomodado quando não tem nada pra fazer. É Isso aí. estranho, real, né? Nossa, o que tem aqui? Cadê? Me dá uma Tá cadeira aí também. No dia mesmo, Não. no batismo, rapaz, tinha nada pra fazer. Eu falei, o banheiro tá limpo. Tem algum Tem alguma coisa estranha. velho. Tipo assim, gente que não gosta de limpar banheiro em casa, vai aprender a limpar banheiro e a gostar de limpar Aqui. banheiro dentro do vocacionado, gente. Porque é isso, é Lavar serviço. prato e acampamento. Ou a cantina E maravilhosa. diferente maravilhoso. das escolas normais. É. É todo mundo lá querendo estar ali. Todo mundo quer estar ali. É todo verdade. mundo quer aprender. E tá todo mundo concentrado ali, querendo se ajudar. E quando tem, assim, um negócio, a pessoa comentando sobre o assunto... E você fica cada vez mais encantado pela aula e sobre tudo que é ali, meu Deus do céu. Exatamente. E não fica uma pessoa sozinha carregando tudo nas costas, né? Uma pessoa começou o trabalho e já vai chamando mais uma. Quando você vê, tem um monte de gente fazendo uma coisa. Sobra gente pra trabalhar. Exatamente. Isso Isso às eu vezes acho era muito só uma lindo. ideia, uma Isso. coisa mínima. Acho isso muito lindo, a união que todos nós temos no Vocacionados, né? Que é uma união muito grande. Por exemplo, a cantina, um vai fazer uma coisa, um vai fazer outra. Não fica, como você falou, uma pessoa só pra encarregar tudo. Tudo é dividido. Tem a união de todos nós e cada um coopera da forma que pode, né? É maravilhoso. Corpo, né? É Cada um sua corpo, função. Somos corpo. Ó, já que a gente tá falando aqui um pouco sobre as aulas teóricas, então eu quero que, tipo assim, qual a experiência que você tiver até agora que foi marcante? Teve uma aula que, sei lá, vocês já tiveram aula de China, né? Sim. A aula de China é Legal. marcante pra todo Meu Deus. mundo. Rapaz, Meu Deus. Então, assim, alguma aula em que Deus falou fortemente ao seu coração, uma ideia errada que você tinha a respeito de algo que você chegou na sala de aula e falou, poxa, isso aqui eu pensava que era de um jeito. Contem aí suas experiências, coisas que marcaram vocês nesse período teórico. Cara, assim, todas as aulas têm algo marcante. Todas as aulas são... uma melhor que a outra, a gente não sabe definir, às vezes, qual que foi a melhor aula que a gente já teve, qual que é o melhor professor. Não tem. Todos os professores têm um jeito diferente e parece que vai crescendo o nível das aulas ao passar do tempo. Mas a aula de China, assim, às vezes, acho que marca todo mundo. A gente, às vezes, fica... não sei falar, meu Deus do céu. A gente cria uma expectativa, às vezes, de só chegar lá, ir para a aula como uma aula normal, esquecendo que ali não é só uma escola. Aquilo ali é um ministério que Deus está dando para a vida de cada um, poder se aprimorar e crescer junto, que a gente estava falando aqui antes. E agora eu esqueci a pergunta que você tinha me feito no meio da fala. Experiência marcante que você tá tendo, assim, no período teórico, nas aulas. Poxa, é você tá confirmando o que você estuda. Por exemplo, eu vi uma informação um tempo antes da aula de Ana Paula, lembrando aqui, foi sobre as viagens missionárias de Paulo, sobre que Paulo não tinha caído do cavalo. Paulinha, beijo. Todo mundo às vezes pensa que Paulo caiu do cavalo, só que a Bíblia não dá margem para isso. Aí quando eu chego na aula, a primeira coisa que ela fala na aula, o primeiro conteúdo do slide, é ela falando que a Bíblia não dá margem para cair no cavalo. Caramba, eu vi isso tem pouco tempo. Aí você confirma que você já estudou, aprende coisas novas. Meu Deus do céu. E de quebra, Deus ainda fala com você. Meu Deus. Você sai de edificado quebra. da aula. cada lapada. Às vezes você entra assim, cansado, triste, e você sai parecendo que você tomou 5 copos de energético. Renovo, sabe? Um renovo, isso. Deus dá um gás. E pra você, diferente. Jonathan? Rapaz, mesma Energético coisa de poderoso Eike. do céu. Mesma coisa de Eike, né? Aula de China. Tipo assim, todas as aulas são boas, são maravilhosas. Como ele falou, Tudo tipo, perfeito. uma aula é melhor que a outra. Por exemplo, a primeira, rapaz, foi massa. A outra, foi melhor. Rapaz, não, essa foi a melhor. Não, essa foi a melhor. A de China simplesmente é algo que aquece o nosso coração. China, China, a China, nós chamamos. China. E, tipo, a aula de vocação chamada. Gente, é uma aula que é Meu um quebrantamento do Espírito Santo de Deus. É maravilhoso. Aquela sala ficou pequena para o mover do Espírito Santo de Deus. Só de falar, a pessoa dá vontade de voltar para aquela aula, sabe? E, tipo, não é só uma aula, é um ambiente ali, todo mundo, um foco só. E a aula dela explica mais sobre o vocacionados, explica sobre o chamado, explica sobre servir. E a gente tem mais convicção ainda do que está fazendo. A gente tem mais convicção ainda de que a gente tem certeza que é aquilo que a gente quer pra nossa vida. A gente tem certeza que o plano de Deus na nossa vida era isso. E, tipo, Deus não é aleatório, como você falou. É tudo maravilhoso. As amizades, tudo. E, como você falou, a experiência
uma aula que tive grande experiência foi sobre escatologia, que fala sobre as doutrinas das últimas Nossa, coisas. Ai, Pastor Alberto Góes. Meu Deus. Velho, rapaz, que aula. que aula, Meu Alberto Deus. Góes. Gente, um Absurdo. abraço, Alberto Góes. Beijo, Um A abraço. gente vai acabar mandando um beijo pra todos. A gente ama todos. Aproveitando, um abraço para todos os professores. Tipo, Meu Deus. a aula de Alberto Góes simplesmente tinha muita dúvida sobre a doutrina das últimas coisas. Tipo, eu já procurava no YouTube aula sobre a doutrina das últimas coisas. E uma coisa que tinha muita dúvida era sobre o arrebatamento, sobre a tribunal de Cristo, sobre as bordas do Cordeiro. Tinha muita dúvida sobre isso. Também, E, tipo, velho. a aula dele foi uma coisa que reforçou mais ainda as dúvidas que eu tinha. E, tipo, coisas que eu tinha na Tirou minha as mente dúvidas, né? estavam erradas e tinha outras coisas que estavam certas. Como ele que falou, a gente tem certeza do que a gente estudou. E, tipo, é maravilhoso as aulas dele. Também uma aula que gostei muito foi sobre a Reforma Protestante, do pastor Raimundo bom, Campos. muito Gente, bom. Ainda muito... não vi essa não, gente. Teve, não. Vou dar um spoiler. Rapaz, é maravilhoso. E ele como se estivesse naquele momento que Martin Lutero tá pregando os 95 pés. Gente, é como se ele estivesse lá. Ele, não foi assim, foi daquele jeito, tá e tal. Ele fala como se estivesse lá, como se estivesse vivendo aquele momento. É maravilhoso as aulas do Vocacionados. Até as provas se tornam boas, Até as prazerosas. provas. Gente. Porque você vai estudando e vai lembrando das aulas, Filme na do cabeça. que aconteceu e você vai voltando no tempo e, meu Deus, eu quero voltar pra essa aula. Eu quero ver também. isso aqui de Ó, novo. isso aqui é inédito. Você já viu um aluno falando que gosta de fazer prova? Velho. No Vocacionados isso acontece. Outro nível. Melhor prova. Não, transformação total. É depade. Depade. Cara. No máximo Vocês estavam respeito. falando sobre ter direcionamentos, né, em alguns momentos das aulas. E a gente sabe que é missão de todo cristão evangelizar. Eu quero saber se vocês já tiveram alguma experiência com evangelismo antes do Vocacionados. E como foi a experiência de vocês no prático de evangelismo? Porque tudo é uma preparação para que a gente vá lá e fale de Jesus e faça o nome de Jesus conhecido. E né? assim, antes, se vocês não tiverem, né, não tiverem praticado evangelismo antes, a gente entra, pelo menos eu entrei com a ideia assim, não, evangelismo. Aí depois que eu tive as aulas e passou o prático, eu falei, caraca, não era o que eu achava que era, sabe? Sim. Tipo assim, eu, desde pequeno, eu faço evangelismo, missão com minha mãe e com meus pais. A gente tem um ministério infantil missionário e aí já fazia evangelismo. E tipo assim, no Vocacionados também foi uma experiência muito boa que é o prático de evangelismo, um prático muito bom. E, Esse tipo, sim é o melhor prático. É o melhor prático. o melhor Beijo, prático. Yasmin, É, beijo, melhor. Caio. Caio. Mas uma pessoa pra gente mandar abraço, né? Tipo assim, é maravilhoso demais fazer evangelismo, porque, tipo, a gente tá retribuindo aquilo que Jesus ensinou, né? Ir de por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, Marcos 16:15. E, tipo, é maravilhoso a gente fazer isso, pregar o evangelho do Senhor, fazer o ID, e, tipo, a gente tá fazendo algo que Jesus mandou, já parou pra pensar isso? E, tipo, a gente tá cumprindo algo que Jesus encarregou a gente. E voltando, minha mãe a gente tem um ministério infantil missionário de missão, evangelismo. E quando eu entrei no Vocacionados, eu tive ainda uma aula melhor, tive um reforço ainda sobre evangelismo, sabe? Tipo, algumas dúvidas que eu tinha, o Vocacionados, como eu já falei, reforça mais ainda, ensina. É um curso que a gente aprende mesmo, tudo direitinho, certinho mesmo. E é maravilhoso, prático de evangelismo. E tipo, teve o God também, que foi, rapaz, Nossa, foi God. maravilhoso, foi Meu maravilhoso. Eu lembro até hoje que eu fiquei até 2 da manhã fazendo um cartazinho. Olha, Foi meu Deus. uns 5 ou foi 4 cartazes. E a gente acordei na exposição. Bora aí, mãe, bora, meu pai, já tá na hora. E eu gosto muito disso, porque eles me apoiaram sempre no Vocacional, sempre me apoiam, né? E voltando, o God, rapaz, foi maravilhoso demais. A gente lá parava no semáforo, falava com o pessoal, Meu Deus. levantava as plaquinhas, Jesus te ama! Cara, no God, eu tive uma experiência muito engraçada e estranha de um cara que ele não acreditava em Deus, que Deus existia, não acreditava que Jesus tinha existido, dizia que era como se fosse um Papai Noel. Aí eu falei assim, mas Jesus é real, Jesus te ama. Papai Noel também te ama. Ele lançou uma dessa pra mim, enquanto eu tava evangelizando ele. E tipo assim, eu fico pensando, o que acontece com uma pessoa no meio da vida pra ficar assim totalmente incrédula, cara? É muito absurdo. Interessante que esse prático, ele mostra pra gente De que perto. existem pessoas e pessoas, existem histórias, existem pessoas com traumas, e aí a gente vai falar de Jesus, tem gente que recebe de uma forma, tem gente que recebe de outra, e aí a Oxe. gente vai aprendendo a lidar com isso, né? Com questões, com coisas que podem acabar acontecendo no momento que a gente tá evangelizando. Nem tudo são flores. Nem tudo Eu são lembro do flores. God, que foi lindo, toda Foi lindo vez que demais. parava, né, o semáforo, aí vocês iam lá com cartazes, não sei o que, aí Era buzina. massa. Te ama. Se você ama Jesus, buzina, e um monte de gente buzinando.
buzina. Coisa Bi, bi, linda. bi, bi, bi. Mas existem... Ó, os vizinhos do Imbuí, meu Deus. Gente, Velho, Nossa. teve gente que reclamou. Sério? Foi. Ah, é que tava muito zoada a buzina. foi por um bem maior. Pra você ver o Eles foram momento de Deus. alcançados Acorda, também. senhora. Jesus quer falar contigo. Pra você ver onde vocacionado chega, faz Exatamente. diferença. Aí, da mesma forma que tem gente que abraça, né? Tem gente que acaba sendo assim, né? Acaba ironizando, aí não É. gosta, aí acaba censurando. Mas na aula teórica a gente aprende. Tem Não. situações É diversas. isso. Aí na prática a E gente piorou, porque eu tinha tentado evangelizar um cara antes, só que ele tinha entrado num bar. E ele falou, não, quero não. E ele veio bêbado pra brigar com um cara que Deus. dizia que não acreditava em Deus. Aí, aí, esse cara aí disse que Jesus era não sei o que. Aí começou os dois a brigarem na minha frente. Eu, peraí. Falei, ó, tá bom, Jesus ama vocês, existe você acreditando ou não. E fui embora, porque senão daqui a pouco ia sobrar pra mim. Mais do que já tava, né? Eu tive uma experiência dessa também. Você tava do outro lado, não foi? Tava do outro. Rapaz, Fui. chegou um bebo lá e ficou com a gente também. Ficou lá. Foi, é sério, ficou lá com a gente. Caramba. Aí ele ficou lá, olhando. Depois aí também fui evangelizar, claro, né? Aí evangelizei, falei que Jesus amava ele. Perguntei se ele já foi cristão ou não. E ele falou que não, era católico, né? Aí eu perguntei se ele queria aceitar Jesus. Ele falou que não, mas eu falei que tiver uma igreja mais perto e, né? Falar a palavra de Deus, né? Eu falei que Jesus amou ele de tal maneira, que deu seu único filho, tal. Imagina se as pessoas caem nesse podcast. Só eu, né? Oxe, falando de mim. Não, mas assim, a gente vai encontrar, né, nessa caminhada de evangelismo, como o Gilmar falou, diversos tipos de pessoas. Eu lembro que a gente, no Prática de Evangelismo do ano passado, a gente foi para 5 lugares diferentes evangelizar. Caramba. E aí a gente teve evangelismo no shopping. A gente já sabia que provavelmente pessoas iriam recusar ouvir do amor de Deus e tal. Aí eu fui falar, senhora, licença, boa tarde, a senhora gostaria? A senhora tem um minuto? Ela, é o quê? É oração, é? Aí eu, não, também, mas eu quero falar um pouquinho de Jesus pra senhora e tal. Ah, não quero não. Aí eu olhei assim, meu brilho sumiu. Eu já sabia que ela poderia dizer não. Mas é porque a gente tá com essa ideia de tipo, velho, é Jesus, é o Salvador. Ele morreu por você, ele deu a vida dele por você e ele vai levar a gente um dia pra morar com ele no céu. Como é que você não Glória a Deus. sobre Jesus, sabe? pode rejeitar Como? isso, Eu tava não querer conversando isso. com o Miel ontem, velho. Tipo assim, fui conversar uma situação com ele. O cara, tipo assim, não entra na minha cabeça a pessoa não querer Jesus. Isso. Não entra. Não entra, Não entra na minha Tipo assim, a gente não é merecedor da graça dele, mas a graça dele nos alcançou primeiro. Tipo, a gente nem era pra estar aqui, mas Jesus, ele simplesmente se entregou naquela Peraí que eu cruz. vou chorar, velho. Nos amou primeiro, gente. Ele nos amou primeiro. É tão lindo isso, porque a gente, muitas das vezes, a gente não demonstra seu amor, mas se a gente pudesse dedicasse cada batida do nosso coração, cada respirada, é tão maravilhoso servir a Jesus. Profundo. Tipo, é maravilhoso. Não tem palavras, eu poderia aqui ficar o dia todo falando sobre isso, amanhã, depois de amanhã, um mês, e não recompensaria o amor de Jesus naquela cruz, né? Simplesmente, Jesus é maravilhoso Jesus demais. é É irresistível. lindo, cheiroso, é maravilhoso. É lindo, cheiroso. Oh, maravilhoso. Antes do prático de evangelismo, eu já evangelizava, ainda evangelizo, graças a Deus. Amém. Não confio, né? Jesus mandou, tem que fazer, meu parceiro. Pelo amor de Deus, depois de No- aprender a evangelizar e não Meu evangelizar. É. Meu No Deus. início do ano passado, um amigo meu, mandar um abraço aqui pra Pablo, ele, depois do ciclo de oração... Meu amigo também. Ah, é Pablo, rapaz! Pablo. Um abraço, Pablo. Peraí, agora eu perdi. Lembrei. A gente tava conversando e ele falou, você sabe que Jesus quer que você evangelize no seu colégio, né? Aí eu falei assim, sei. Ele, então, você tem que começar. E eu fiquei assim, começou as aulas, e eu passei um tempo um pouco receoso do que as pessoas iriam pensar e de como as pessoas iriam reagir, porque já tinha havido problema na minha escola, não por causa da pregação do evangelho, mas justamente de pessoas falando mal, mas tipo assim, dizendo que todo pastor, eu não sei nem se eu posso falar que era pedófilo, e que todo pastor é isso e aquilo, e teve um problema muito grande lá na escola por causa disso, e eu ficava assim, caramba, o que pode acontecer, né? Até que no pré-congresso de 2022, o primeiro momento de oração, a irmã falou assim, quem quer evangelizar na escola, mas tá sem coragem, vem aqui na frente. Meu Eu saí correndo, eu Deus. saí atropelando todo mundo, fui lá pra frente logo, porque Você que eu não já fosse, sabia. né, Pegar a velho? Oh, vitória, meu né? Deus. Pra isso. Ai. Aí, tava em semana de prova. Eu pensei,
não é um momento bom, não é um momento estratégico, lembrando de liturgia aí, ó, pra eu começar a fazer isso. O que eu fiz? Eu chamei meus amigos que eram cristãos da escola, expliquei para eles o que Jesus estava botando no meu coração. Quando acabou a semana de prova, chamei as pessoas da minha sala, chamei o povo que eu conhecia do colégio para poder pregar, para se reunir no auditório, né? Que era uma escola um pouco pequena, não tem muito espaço assim. Aí tem um auditório, tem uma divisória lá onde a gente fica lanchando mesmo. E lá muitas pessoas puderam ouvir do evangelho. Foi muito bom. O primeiro dia foi dos dias que mais foram pessoas para ouvir a palavra de Deus. Que coisa linda. Gente, o prático de evangelismo, ele muda É o completamente melhor. a nossa visão sobre o evangelho e sobre as pessoas que não conhecem Jesus, porque a gente fala assim, eu tenho o poder de, ser instrumento de Deus para que a vida dessa pessoa seja transformada. Não é sobre mim, mas é sobre aquilo que, poxa, eu tenho Jesus. Eu tenho a Bíblia, eu tenho o Evangelho e eu fui transformada pelo Evangelho e eu preciso transmitir isso, eu preciso falar o que Jesus fez na minha vida. Eu preciso mostrar para as pessoas sobre esse homem, sobre esse Deus que me amou, que se fez carne, que desceu e que morreu no madeiro por mim, sabe? Exatamente. Tem gente que na escola, no trabalho, na faculdade, é como se fosse agente secreto. Ninguém pode saber que você é crente. 007. Peraí, calma. Mas isso é tão contraditório porque a Bíblia diz que a luz, ela não tem como ficar escondida. Não tem como você, Tem que brilhar. deixar ela fechada em uma vasilha, alguma coisa. Não, a luz tem que ficar em um lugar que seja visível, ela tem que brilhar. E nós temos isso, nós temos o brilho do Espírito Santo, nós temos Jesus. E as pessoas, hoje a gente consegue perceber como as pessoas estão carentes disso, de uma mensagem de esperança, de algo, né? E Cristo em nós é a esperança da glória. Então, quando a gente faz o prático de evangelismo, a gente entende a necessidade. Não é pra ficar retido, não é pra ficar em mim. É pra ir, é pra falar, é pra fazer. E tendo direção do Espírito Santo. Não é uma coisa que dá na nossa cabeça simplesmente, mas a gente ora, como você fez. A gente reúne pessoas que têm a mesma visão, o mesmo propósito. E o Espírito Santo vai guiando, porque quem convence é ele. É isso. Muita oração, é É jejum, muito. porque a obra é fácil. Exatamente. Não É é uma coisa fácil. que a gente tem que orar muito, porque é uma luta travada, né? Porque estamos aqui, mas entre nós tem uma batalha espiritual, tem um mundo espiritual e temos que orar, né? Porque, como o Gêmeo falou, Exatamente. que conversa o Cobrir Espírito... de oração. Cobrir de oração também. Temos que nos revestir, né? Como fala as armaduras, né? Em Efésios 6:10. Revestíveis de todas as armaduras de Deus, né? Então, a gente tem que se revestir das armaduras. Temos que orar, temos que jejuar, temos que estar revestidos. E, tipo, na escola, no início desse ano, eu tive uma pequena dificuldade para evangelizar, né? Porque, tipo, lá na escola, tem minha sala. A maioria do povo de outras religiões, outras denominações. Aí, eu tinha dificuldade porque tinha uns colegas meus que eram cristão. No caso, cristão, né? Aí era difícil, porque tipo rapaz. assim, o testemunho é uma coisa que traz muitas pessoas para Jesus. E tipo, eles se diziam cristãos e não tinham testemunho que atrai essas pessoas. Isso é complicado. Aí tipo, isso é meio difícil. Aí ao decorrer do ano, já estamos agora em agosto, setembro. Tipo, aí eu chamei eles, tive uma conversa com eles, tipo, se a gente quer ganhar pessoas para Jesus, como a gente vai mostrar a diferença? Temos que mostrar a isso. diferença. Temos que ser diferente. Como você falou, somos luz e a gente é diferente da escuridão. Então, simplesmente, a gente evangelizou. E desde pequeno eu sempre levava o folhetinho. Aí, tipo, esse ano a gente tava com um projeto bem maior. Meu colega tem um violão, a gente leva. Faz um momento de louvor. Tem pessoas que a gente leva também pra cantar lá na escola e tal. E no momento do recreio, do intervalo, que a gente faz mais esse momento de louvor, né? Que é um momento que a gente canta, louva, e é muito bom porque as pessoas veem aquilo na gente e quer fazer parte daquilo, né? Como eu falei, o testemunho, que é um material que faz a gente aceitar Jesus, né? Que é o testemunho, que é uma ferramenta muito grande. E uma coisa que o testemunho fez uma colega minha, eu estava evangelizando, ela é meio que ateu. Aí eu falei com ela, você quer aceitar Jesus? Ela falou, não. Eu falei, por quê? O seu colega que se diz cristão faz coisas pior que eu. Imagine o testemunho. Deus. E, tipo, por isso que eu falo, eu conversei com ele, e graças a Deus consegui ela pra Jesus. Ai, Pra glória de Deus. Ela glória a Deus. tá indo pra igreja. E, tipo, é muito maravilhoso, né, evangelismo. Como o Maju falou, a gente quando faz o prático de evangelismo, muda a nossa visão. Por exemplo, a gente só tinha a visão de um lado, a gente tem a visão do outro lado, a outra realidade. Uma visão ampla, 360 graus, sabe? A gente tem uma visão bem melhor do que... É o mundo espiritual, a batalha que a gente batalha, né? Que, tipo,
é maravilhoso o evangelismo, sabe? Tudo termina com maravilhoso. É tudo maravilhoso. Tudo maravilhoso. Porque tudo Vocacionado. relacionado ao A palavra evangelho de é Deus. Falar de É Jesus palavra é de Deus, é maravilhoso, maravilhoso é. demais. Então, ó, vocês agora vocês tiveram esse primeiro prático, que foi o prático de evangelismo, que foi em março de vocês? Foi em Maio. Maio. Maio, né? Maio. Foi que foi no mês do acampamento. Isso. E agora, Rapaz, acampamento. Ah, Meu Deus do Meu céu. Deus. Rapaz, maravilhoso demais. Maravilhoso. Maravilhoso. maravilhoso lavar Maravilhoso. aquele uma montanha de pratos. Oh, Ah, glória, meu crachá até aleluia. hoje. Tá. Ah, Mas eu quero saber como é que foi, primeiro, o prático que vocês fizeram e como foi a experiência de vocês no prático. Porque eu sei que fica naquela ansiedade, tipo, meu Deus do céu. Porque tudo bem, prática de evangelismo e tal, mas eu escolhi mídia. Ah, não, mas eu escolhi música. Aí como é que eu vou falar? Ai, como é que vai ser? Não sei o que, sabe? Fica aquela ansiedade. Como é que foi pra vocês, Eike? Deixando claro, sem mídia não estaríamos aqui. Mídia é o melhor prático. Eu não falei nada. Gente, tudo começa com música, tá? Tá bom. Mas Não antes disso termina em tudo, mídia. alguém teve que evangelizar antes de tudo, missão. só, Ó, olha tem que só. fazer missão, então missão é melhor prático. Evangelizar nada mais é que um marketing gospel. E, ó, Pra isso. Peraí, filosofando. cara, mídia, sem dúvidas, eu tenho que falar, é o melhor prático. Desde que eu era pequeno, eu já gostava muito dessas coisas. Photoshop, gostava de desenhar, sempre gostei muito de design, de ver arte, essas coisas. E podendo aprender mais, porque é diferente de você ver uma aula no YouTube do que você tá numa aula, que você tá aprendendo aquilo que você gosta, De perto. com uma pessoa que tá ali te ajudando mesmo e melhor, voltado para a palavra de Deus, Pro voltado reino. para Jesus. É você fazer, você evangelizar no mundo todo sem você precisar sair ali de casa. Mas lógico, mídia nem sempre só quer mídia. A gente precisa estar em oração. Muitas vezes a gente tem que ficar lá, por exemplo, na igreja, a gente quer fazer um story. A gente tem que ficar ligado. Porque se a gente não estiver ligado, qualquer momento pode vir uma É retaliação. sobre a gente ter sensibilidade. Exatamente. Por exemplo, tem gente que não gosta de ser gravado. É. Tem gente que já, né, tá passando carinha ali, já faz a cara de adoração. Eu quero a minha foto de adoradora, mas é só pra gente ter sensibilidade, porque assim, existem pessoas, inclusive, não sei se sentem acho que foi constrangidas. Albert que contou no prático de mídia que eu fiz, que teve uma moça que ela aceitou Jesus através de um story. Cara, isso é muito massa pensar nisso. Minto, não foi nem Albert, eu tava ouvindo o Nick Moretti contando sobre isso. Aí ele falou, passou lá, a menina chegou lá na igreja, você veio da onde? Ah, não, eu vim de Uber. Tá, mas como é que você descobriu a igreja? Ah, eu vi um story. Cara, isso é incrível. Ela viu o story da igreja, que alguém postou, e ela foi lá, viu o endereço e disse, eu vou lá. Aceitou a Jesus. Então, assim, é sobre a gente ter essa sensibilidade de registrar momentos, porque vão impactar vidas. Para muitas pessoas é só uma foto. É. Mas para outras que, por exemplo, estão afastadas da igreja, olha assim, poxa, sabe, sensibiliza e fala assim, eu quero voltar a ter essa intimidade com Deus, a ter relacionamento com o Senhor, entende? Mídia é mídia, rapaz. E no momento que você tá fazendo as coisas, você tem que estar muito ligado. Que é o momento que você fica desligado. Não só no momento do culto para tirar um negócio, mas ligado com Deus. É você, Senhor, me ajude aqui a ter criatividade para poder fazer esse card, para que pessoas sintam o Senhor chamar através disso aqui. Sintam a tua presença através desse story. Pra você estar ligado em todo o momento. Às vezes a pessoa acha que a mídia é a parte menos espiritual da igreja. De maneira nenhuma. A gente tem que estar com o mesmo foco, o mesmo alvo, que é proclamar o evangelho. Jesus nos deu uma missão, como o Jonatas falou aqui, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. A mídia é um lugar que a gente pode evangelizar. Depois que acabou, que teve as férias do meu ano passado, eu comecei o Instagram pregando. E até hoje eu tenho um Instagram só para pregar o evangelho. E eu creio que o Senhor pode estar usando aí os vídeos, mesmo até os antigos, para fazer que vidas sejam transformadas. É sobre sempre a gente propagar a mensagem do reino de diversas formas. E hoje, na atualidade, o que a gente tem é o quê?
É Instagram, WhatsApp, Facebook, YouTube. É onde as pessoas estão. E tem mais Exatamente. alcançado vidas, almas, né? Sim. Missões. É uma questão de adaptação, né? Não é carta mais. Hoje a gente não vai mandar carta pra alguém. Faz uma Não. story. E assim, Direct do apóstolo Ei. E assim, o Estou com medo alcance dessa. também, sabe? Você, por exemplo, se você pegar uma caixa de som e ir pra praça pregar, você vai alcançar muita gente. Mas se você gravar um vídeo e ele, por exemplo, você postar no Instagram, postar no TikTok, que Você tem alcança o milhões de usuários. Cara, Rapaz, em questão de e um alcance horas. muito grande. Tipo assim, foi uma coisa que ajudou muito na pandemia, né? Que foi um momento que a gente precisou mesmo na mídia. Exatamente. Que, tipo, a gente tava precisando, né, de um auxílio e, tipo, os cultos online. Foi muito bom porque a gente em casa, a gente servia a Deus em casa, né, que a gente somos a igreja, mas também é bom assistir um culto e tal. E foi muito bom no tempo da pandemia a mídia, né? Muito bom. E foi nesse tempo, inclusive, da pandemia que a mídia ali se fortaleceu e Se a galera fortaleceu. começou a pensar, poxa, a gente precisa investir nisso, porque é algo promissor. É uma forma de a gente evangelizar do mesmo jeito. E durante a pandemia, muitas pessoas esfriaram. Muitas. Mas também muitas pessoas aceitaram Jesus através dos Através cultos dos online. cultos online. Exatamente. Eu lembro que eu tava em casa, aí, por exemplo, de manhã, assistia um EBD. Aí de tarde, ligava a televisão e colocava em outro culto online. Aí 8 horas colocava em outro culto. Rapaz, era tanto culto online que eu assistia. E eu e a mãe e meu pai o tempo todo assistindo culto online, culto online, culto online. E tipo, a rede social, pra quem não sabe usar, é mal. Mas pra gente que tem a rede social como benefício, é um bem. Pra quem sabe, né, pra propagar o evangelho de Jesus é muito bom. É um Tem que ter instrumento. É um discernimento. instrumento, é um Exatamente. instrumento muito A gente bom. tem que ter essa consciência. Estamos nas mãos do Senhor e aí ele vai fazer com a gente, É. conforme a vontade dele. Eu sou suspeita a falar de mídia, que eu sou analfa digital, não sei mexer nas coisas, mas já fui muito edificada através de cartaz, post, essas coisas que vocês fazem. Acho lindo, gente. Chama atenção no primeiro momento. E quando eu vou ver, é um versículo que eu já tinha lido tantas vezes, mas tá ali de uma forma diferente, tá me explicando, tá falando comigo. E para as pessoas que não conhecem o Evangelho, não conhecem Jesus ainda, é uma forma de chamar atenção também, porque é através da arte, através da criatividade. E é uma coisa que sempre tem algo novo, né? Tem Vai algo novo, renovando, algo exatamente. novo, como você falou. O versículo lá, eu li, aí depois chego no Instagram, por exemplo, vejo um Reels, aí tem algo novo, Deus sempre traz algo novo para nossas vidas, né? E muitas vezes confirmação, né? E você fez missões, Missões. não foi? Ai, Só para deixar bem claro, o melhor prático. Todos fizeram missões, mas estavam Todos. falando bem de mídia aqui. É isso que eu tô observando. eu falei Olha porque... Não, Vai ser alguns assim. a gente pode até ficar brigando assim, isso aqui é melhor, mas missões... Missões. Não tem como. É Missões é missões. missões. É missões, é missões. missões. Você É vai fazer missões. missões aí, Ki? Vou. Ah. Aí, ó, tá Ai, vendo? ótimo. Missões. Tipo assim, É. missões foi o meu primeiro prático, né? Porque eu já faço missões, como eu já falei, faço missões desde pequeno e, tipo, já era fixo. Quando eu entrei no vocacionado, eu falei, oxê, mas daqui já tá certo, missões. Aí só outro que eu deixei pra resolver depois, orar. E também orei sobre Cara, missões, também. né? Tipo assim, aí missões, quero deixar aqui um abraço pra Herbert e José, meus professores. Aí, tipo, foi aulas maravilhosas, o mover do Espírito Santo, tanto que a primeira aula que eu participei de missões foi um revestimento espiritual, porque a gente teve um momento de oração, teve um momento de quebrantamento, Josué ali orando, e a gente no mesmo foco que era Jesus, como eu já falei, e tipo, a gente orou, Deus, ele trouxe um avivamento naquela sala, um avivamento que, a gente estava falando sobre avivamento no dia, né, e tipo, é maravilhoso, maravilhoso, e missões é maravilhoso, tanto que as aulas teóricas sobre missões, a prática que foi a viagem, mas também a correria uma semana antes da viagem, rapaz, foi uma correria imensa, mas foi tudo recompensado para a glória de Deus, foi maravilhoso, a viagem foi recompensada, tipo assim, a gente chegou lá, vocês foram, não foi? Rapaz, é aquele iglu, rapaz, foi maravilhoso, dando spoiler aí da missão. A gente Rapaz. dormiu no iglu, mano. Rapaz, aquele iglu Que maravilhoso. viagem. Rapaz, uma coisinha. Rapaz, quando eu acordei de noite, tinha uma... Rapaz, eu acordei assustado, aí... De boa, mas ressaltando, foi maravilhoso demais. O evangelismo com as crianças, também teve o culto com as crianças, a participação. E é muito bom a gente ver crianças se rendendo aos pés de Jesus, crianças que se renderam a Jesus e, tipo, é muito maravilhoso. Porque, tipo, as crianças são o presente e o futuro da igreja. E o diabo, o inimigo, tem focado nas crianças, tem feito várias coisas, várias ferramentas para as crianças se distanciar do evangelho de Jesus. E muita gente fala, não vou levar a criança para a igreja, atrapalha o culto. Não, tem que levar a criança para ensinar desde pequeno. Porque a criança é o presente e o futuro da igreja. E, tipo,
uma criança, às vezes, ali, é um futuro pastor, um futuro missionário, um obreiro, uma pessoa, um levita. Tipo, a gente tem que levar a palavra de Deus para essas pessoas, não importa a idade, não importa, todos vão ter uma utilidade para o reino de Deus. O Vocacionados demonstrou isso, né? Que todos nós, mesmo a gente tendo dificuldades, a gente sempre é proposto a tudo podemos naquele que nos fortalece. Termina. E voltando, não, pode falar. Eu ia falar que crianças também precisam ser salvas. Precisam ser com salvas. Crianças também precisam confessar Jesus como seu único Isso. suficiente Tem que ser como Salvador. criança, Tem que ser não é como mesmo? criança. Exatamente, Tipo, a gente entende? fala, inocência, não é sobre só inocência, é sobre dependência de Dependência. Jesus. Temos que ser dependentes de Deus, temos que ser dependentes do Espírito Santo. E, tipo, a gente tem gente que tem muita visão, criança, meu filho, não precisa aceitar Jesus, que eu já sou crente. Gente, filho de crente não é crente, não é crente, não é crente. E a gente tem que propagar isso, porque tem muita gente que tem essa visão, e muitas crianças estão se perdendo por isso. Tem que aceitar Jesus. Eu mesmo aceitei Jesus com 3 aninhos de idade. Com 3 aninhos de idade. E, tipo, eu não lembro muito, né? Mas minha mãe falou, aí é isso, 3 aninhos de idade. Não. E, tipo, tem que aceitar Jesus, tem que ensinar. E a cada pai, a cada mãe que está assistindo, ensine seu filho o caminho que deve andar. Para que quando ele crescer, não se desvie do caminho do Senhor. Porque, tipo, é uma ferramenta que a gente tem que ensinar. Meu filho não sabe ler, compra uma Bíblia para ele, que vai motivar a ele saber mais sobre leitura. Vai querer ler, por exemplo, uma Bíblia com figurinhas, imagens, Cara. ilustrativas. Gente, tem Bíblia Todo- em quadrinho. Mangá. Em quadrinho. Velho, eu Igreja, quero velho. muito uma. Quando eu vi, eu Rapaz, fiquei muito bom, doida. Eu HQ falei, meu gosto. É Deus, que maravilhoso. linda. Na minha igreja tem uma biblioteca, tem um armário lá que é a biblioteca da igreja, e lá tem 3 volumes, desde Gênesis, desde a criação do mundo até Apocalipse. Nossa, Que rapidinho. quadrinho, velho. Muito E bom. eu tinha uma Bíblia que era de midinho. Até hoje eu tenho. Midinho. Bíblia de Midinho, Eu já tive midinho. uma amiga que tinha uma assistia, dessa. Mima? Eu tinha uma Já Bíblia grande assim, que era tipo uma Bíblia de devocional pra criança, Bíblia de palabritas, que eu chamava. Palabritas. Cara, Ui, Que massa. Mano. que massa. Era um devocional mesmo pra criança. Tinha lá um desenho, tudo bonitinho lá, da passagem. Tinha o texto bíblico e atrás tinha as lições pra criança numa linguagem mais fácil pra criança poder entender. E uma história em quadrinhos com a lição de moral. Era muito Muito bom. massa. Muito E massa. infância na igreja é a melhor coisa que Melhor coisa, melhor coisa. tem. Eu dou graças a Deus que minha mãe me botou nos caminhos do Senhor. Isso. E a melhor coisa é ter pais que nos colocam Nos coloca nos que caminhos direcione. do Senhor. Tipo, E ter exemplo, mano. exemplo, tipo assim, em casa, eles têm que ser o nosso exemplo. E tipo, Exatamente. e graças a Deus eles foram um exemplo pra mim, tem sido exemplo pra mim, pra minha formação. que fofo. Quero agradecer, né, a eles Não nos chora, bastidores, tia, né? Não chora, Beijo, tia. Um beijo, mãe, pai. E, tipo, eu agradeço muito a Deus pela vida deles, porque, tipo, muitas das vezes dificuldades que eu passei, dúvidas mesmo, sobre ministério, sobre minha vocação, sobre prosseguir, muitas coisas mesmo. Por exemplo, minha mãe sempre puxou minha orelha e coisa assim. Por exemplo, quando era pra elogiar, elogiava, mas também quando era pra puxar a orelha, me dar conselho, sempre é papel de mãe. Isso é muito bom, não importa se tá errado ou certo, a mãe tem que educar o filho no caminho certo. E voltando a missões, que a gente sai aí entra, tipo, a base missionária, gente, que base maravilhosa demais. Quero agradecer aos pastores que nos recepcionaram bem, foi maravilhoso. O culto à noite também, que a gente esteve lá, rapaz, maravilhoso. Lindo. E a IBD no outro dia, rapaz, foi maravilhoso. E aquela montanha? Eu quero saber se você não vai Rapaz. falar do culto na Jocum. Calma, por Eita. etapa, calma. Eita, Pô, vai ter muito aleluia. spoiler aqui pra Grande gente. culto, Calma, que eu grande ainda vou fazer no próximo, Rapaz, no próximo semestre. Lá velho. em Jacobina, as pessoas querem saber do normal, né? Aí a gente foi, quando chegou, tão preparado? Eu, preparado pra quê? Já tava cansado da viagem, né? Mas Deus sempre nos renovando, né? Aí o pastor chegou, a gente vai subir mais de 400 escadas. Eu, o quê? Velho, Meu Deus. quando eu vi aqueles degraus, eu falei assim, tem que subir, né, Yebas? Oxe, bora, minha amiga. Aí, beleza, subi mais. Quando eu olho pra cima, eu falei, Jesus, Gente, o dá que pra é ver. isso, E quando olha pra baixo, Senhor? eu ficava só... Nem dava pra olhar nem pra dava baixo, eu não muito gostava, não. alto. Muito alto, muito alto. E, tipo, a escada era bem reta, assim, parecendo uma ladeira. E, tipo,
muitas das vezes a gente encontra... eita, já vou pegar. Eita, Glória, prepara. Tipo, essa serra foi um desafio pra mim, que eu tava com o joelho doendo, a perna doendo. E, tipo, muitas das vezes a gente vê dificuldades nas nossas vidas e a gente fala, será que eu sou capaz? Mas Deus sempre tá ali, filho, você é capaz, você consegue. E, tipo, a gente de baixo vê uma visão. E quando a gente tá de cima, uma visão muito melhor. Eita, Tipo, meu Deus do céu. Jesus O que amado. Deus, ele tem pra Agendas gente... o que Deus tem pra gente, a gente não consegue ver. E só de lá, quando a gente passa pelas dificuldades, pelas provas, pelas provações, é algo muito maior, como fala a palavra do Senhor lá em 2 Coríntios 5:7, porque damos por fé e não por vista. Se a gente fosse ali pela vista, a gente não subiria aquele lugar. Mas pela fé, a gente subiu e viu grandes coisas que Deus tem pra nossa vida. E a gente bota isso pra nossas vidas, né? Tipo, Agora chama o Ministério de Louvor que o culto já tá. Eu já Aqui, ó. Aqui, ó. Eita, Música. glória. Aí, o Aleluia. prático de música. Aleluia. E tipo, depois a gente desceu, foi almoçar. Maravilhoso almoço. E tipo, depois Ney chegou e falou, um abraço pra Ney, né? Ney, diretor. gente, Ney. diretor. Uma Abraço, bênção nas Ney. nossas vidas, Ney. Um abraço. Deus abençoe, Deus continue abençoando a sua vida. E tipo, Ney falou, a gente vai dar uma visita rapidinho na Jocum. Rapaz, eu falei, eita, vamos. Aí eu pensei que ia ser uma visita normal, comum, como qualquer um deve ter pensado, né? Só visitar, conhecer o lugar. Só conhecer mais uma base missionária, mas ali não foi só mais uma base missionária, Achei foi que era a base brincadeira, missionária. rapaz. E tipo, eu cheguei lá, bem recebido, sejam bem-vindos, tal e tal, vocacionados. Rapaz, no momento que o pastor Marcos pegou o microfone, já senti ali algo diferente. Aí, explicando o projeto da Jocum, a mina explicou lá, tal e tal. E depois chamou umas 3 pessoas pra fazer a oração. Foram 4. eu 4 acho. com ele, não foi? Teve Ele, um pastor de Cada pessoa de uma Portugal, parte foi do país. do país, é. Portugal, de- Estados do Rio. Unidos, Argentina, que foi o pastor Marcos, e uma do Brasil também, que foi do Rio de Janeiro. E tipo, tira o sapato, rapaz, Mano. rapaz. Eita. E assistiu o mistério ali. E, tipo, o momento da oração. Ei, que tá ali no gostinho, ó. Ei, Rapaz. tô dando spoiler aqui, Só viu, galerinha? pegando aqui. E, tipo, ali foi um grupo que tava focado em Jesus. Tipo, a gente pregou a palavra de Deus, mostrou a palavra de Deus, a gente ensinou a palavra de Deus. E a gente... E, tipo, aquilo foi um revestimento espiritual. Foi, tipo, uma confirmação de Deus de que tudo que a gente fez foi recompensado por Deus. Tipo, ali foi um presente de Deus aquela tarde. E eu pensei que isso era uma tarde normal. Tanto que eu postei no meu Insta um textinho falando sobre. E, tipo, não foi uma tarde normal. Não foi só mais uma tarde. Foi a tarde do encontro com Deus. E, tipo, foi maravilhoso. Eu comecei a orar, falando em línguas. Deus agindo ali. Eu chorando, se derramando na presença de Deus. Foi um derramamento espiritual. Foi um derramamento do Espírito Santo. Foi maravilhoso. Aí, quando abri o olho, ela no mistério, Gêmea no mistério. Rapaz, tanta gente no mistério. Eu lá, aleluia. E, tipo, foi algo tão maravilhoso. Eu não esperava, vou ser sincero, eu não esperava que ia ser aquilo. Eu não esperava que Deus ia proporcionar esse presente pra gente. E, tipo, a gente não tem imensidão do que Deus pode ainda mais fazer pela vida da gente. Tipo, pra mim já tinha acabado aquela viagem. Acabado não. Inesgotável. Já, tipo, mas Deus sempre traz algo novo pra nossas vidas. Tipo, foi um derramamento do Espírito Santo. Algo que você falou me lembrou de quando eu tinha, acho que 15 anos, tava estudando na minha turma de adolescentes, que só tinha eu e a professora. E ela tava me contando, ela falou assim, muitas vezes na nossa vida a gente tá caminhando e aparece um muro na nossa frente. Um muro bem alto. E a gente tá enxergando um muro bem alto. A gente olha para um lado é muro, para o outro é muro, na frente tem um muro. Mas Deus, ele tem uma perspectiva ampla, além. Então, Deus sabe o que tem além do muro. Aleluia. Você não sabe. Quando você tava falando da montanha, eu tava Da lembrando montanha. disso. Quantas vezes eu fui fazer missões na rua, evangelizar na praia, na orla, e desde o ano passado, quando a gente começou o prático de missões, eu ia pensando em fazer algo, eu ia com a minha perspectiva, com a minha impressão do que era ser missionário, Glória a Deus. e Deus ia lá e fazia na minha vida. E mudava tudo, e mudava a minha perspectiva. Eu acredito que foi assim com vocês também. Porque a gente vai na intenção de, não, vou lá falar de Jesus, vou pregar o evangelho, Eu vou vou fazer entregar. algo. É, vou vou entregar. Mas não, a gente recebe. A gente recebe. A Deus gente é recebe. tão bom que as Nós suas somos graças. ministrados pela própria Muito palavra que a Pela gente própria tem. palavra, pela própria palavra. Verdade. E às vezes a gente pensa que também, falando dessa responsabilidade de missões, né? A gente pensa que é só pregar. A gente pensa que é só pegar a palavra, pregar. Além de estar ligado, você precisa estar com intimidade. Você precisa estar
ou com os ouvidos atentos para ouvir Deus falar. Porque às vezes o que você quer falar não é o que Deus quer falar. Às vezes o que você prepara não é o que Deus tem ali para trazer. Às vezes você prepara uma coisa para dizer. E naquela mesma palavra, Deus faz algo completamente diferente do que você Ele imaginava. muda tudo. Ele muda tudo. E tudo no vocacionados que você faz, que parece que às vezes tem uma carga muito grande. Pensando agora nesse negócio da escada que ele falou. Parece que tudo fica muito mais leve. É. Porque Sim. é o que a gente falou, a gente tá em família. A gente tá com Cristo. Com Cristo, parece que tudo fica tão mais prazeroso. Com Jesus fica tudo tão mais... Fica tudo tão melhor Mais de leve, se fazer, mais mais fácil, leve, né? cara. A prova que na escola é um peso. É um Aqui peso. a gente, cara, Uma leveza. prova. A gente tá lembrando da aula. A escada se torna uma lembrança de algo maravilhoso que Deus fez na nossa vida. É muito E bom. tipo, como você falou da aula mesmo. Pronto, teve uma pergunta lá sobre hermenêutica. Rapaz, passou um filme na cabeça sobre a aula, sobre missiologia, passou um filme na cabeça. Sempre passa um filme na cabeça, né? Maravilhoso. Nossa. Não, gente, porque assim... É maravilhoso. É lindo. E eu tô lembrando daquele momento, porque eu acredito que tava todo mundo precisando daquilo. Tá precisando. Sabe, eu entrei ali e, primeiro, que a viagem não era minha, né? Inclusive, tá aqui aberto o convite pra você ir ver o vlog da viagem missionária Por de favor, Mirangaba, tá muito que bom. já saiu. Aqui no canal viu? da Paz. Aqui Você que quer fazer vocacionados ano que vem, que vai fazer o prático de missões no próximo, assista o vídeo da viagem missionária de Mirangaba, viu? Foi maravilhoso. Véi, foi muito bom. Rapaz, E aí, Melhor prático. eu entrei, a gente falou, a gente vai lá na base da Jocum, aí beleza. Eu falei assim, a gente vai lá pra saber como é que funciona. Quando o pastor dos Estados Unidos, primeiro, que eu não tava entendendo nada do que ele tá falando. é. Segundo, ele nem tinha começado a falar, eu já estava no chão, em pranto, chorando, parecendo uma criança. E eu, meu Deus, e tipo assim, o culto já tinha acabado o momento e eu continuei As pessoas chorando. Isso é uma prova Eu- de que a presença de Deus, De Deus é é real. incalculável. E Eu como tirei- Deus é ilimitado, porque Ilimitado, Ney falou, isso. vai ser rápido, a Vai gente ser vai passar, rápido. a gente vai conhecer. Rapidinho. E rápido, e foi rápido. Foi Porque rápido, ele foi- nem abriu a boca Nem abriu a e já tinha boca. uma Quase me presença esqueceram tão lá. grande. Foi. Tipo assim, você tá me arrepiando. Quando aquela mulher de Portugal, dos Estados Unidos, começou a falar, parecia que eu tava entendendo todas as palavras, Vocês sabe? estão me deixando ansioso, na moral. Eita. Tipo, parecia que eu tava entendendo tudo, porque o Espírito Santo de Deus trabalha de uma forma totalmente diferente do que a gente pensa. Totalmente do que a gente pensa que vai ser, como a mamãe que falou. Deus muda tudo, Deus muda tempo, hora, momento. É mesmo. E Deus, ele faz como É tudo ele no momento quer. de Deus. Na- Aleluia, certa, é tudo aleluia. no momento de Deus. E tipo, por mais que a gente se apresse, por mais que a gente tente apressar, a gente meio que não tem controle, mas Deus, ele tem o controle de todas as coisas. Tudo é no tempo dele, tudo é na hora dele. E tipo, eu tinha certa pressa, assim, antes do Vocacionados, e hoje em dia eu tenho uma convicção de que Deus, ele tem o controle de tudo. E, tipo, eu ficava pensando muito no meu futuro. E tipo, depois que eu entrei no Vocacionados, eu tinha uma convicção que Deus, ele tem um lindo projeto na vida de cada um de nós. Não só na minha vida, mas de cada vocacionado que Aula tá de ali. China. Aula de China. Eita. Foi maravilhoso. Eu tenho uma amiga que ela diz assim, foi uma frase que ela me falou uma vez. E aí eu nunca mais vou esquecer. Ela fala assim: Deus é o melhor roteirista. Pra quem não sabe, é amiga. Pra quem não sabe. Deus é o melhor roteirista. E assim, ele muda a rota. Porque quem manda e quem desmanda é quem? É Deus. Ele. Então, assim, ele vê o futuro, contempla e fala assim: não, eu vou mudar aqui o que você está pensando, não é do seu jeito, porque às vezes a gente quer seguir por um caminho que vai deixar a gente ali no estreito. E Deus diz: não é do jeito que você quer, não, é do meu jeito, é como eu quero, porque eu sou soberano, porque o dono da sua vida sou eu. Entendeu? Então, Deus, ele muda rotas e até para nos surpreender, porque às vezes eu paro assim, meu Deus, aquela viagem nem era para eu estar era. lá. É, nem era. Eita. Fomos intrusas na viagem. Esse intermediário. Não, e assim, fomos extremamente abençoados. Foi um momento, assim, tão lindo, Tão lindo, tão lindo. especial. E, poxa, levantar o tênis e aquele momento que, tipo assim, você não conseguia ouvir
um barulho nítido, porque era glória misturado com aleluia, Glória. misturado com choro, misturado Língua com línguas estranhas. Desse Foi jeito. uma coisa tão gostosa. Um Foi uma, avivamento tão Eu tô aqui só maravilhoso. imaginando. foi uma atmosfera. Velho, sério. O céu Henrique, desceu. O Foi céu uma desceu. atmosfera. Muito A gente não grande. sabe se o céu desceu ou se foi a terra que subiu, mas alguma coisa ali de Foi uma diferente coisa aconteceu. Foi diferente, Foi diferente. foi Eu nunca tinha extraordinário. vivido aquilo, velho. Foi É maravilhoso. simplesmente E, incrível. tipo, o Espírito Santo de Deus trabalha de uma forma tão diferente, é algo extraordinário, como você falou. Ele muda rotas, muda caminhos e, tipo, muda até a amizade, tipo, Nossa, mano. muito, muito. Meu Deus. E, tipo, amizades é uma coisa que nos reflete muito e uma coisa que devemos fazer muito é renunciar. E, tipo, uma coisa que eu fiz muito esse ano foi renunciar e, tipo, cada um de nós, o importante é renunciar. Temos que renunciar a amizades, temos que renunciar cada um de nós para ter um amplo acesso com o Espírito Santo. Tipo assim, como se fosse um amigo. Temos uma intimidade maior com o Espírito Santo de Deus, como é que falou, né, sobre intimidade. É maravilhoso. Isso. Tipo, quando a gente tem uma intimidade com Deus, é algo sobrenatural, é maravilhoso, maravilhoso demais. Tipo, missões é maravilhoso. Depois a gente vê no ônibus, a gente vê falando. Tipo, eu ainda entrei no ônibus como se fosse uma anestesia, sabe anestesia? A pessoa ainda tá parada no tempo. Eu lembro que ainda a Maju tava parada assim, ó. No É ônibus. porque, tipo assim, ó, depois que você experimenta um momento de glória intensa, de presença intensa, que eu acho que aquilo ali é fichinha, porque a gente ainda vai viver, Sim, você com fica certeza. assim, era tipo, reação. nossa, sabe? Você fica ali Nossa. em êxtase, você fica assim, tipo, meu Deus do céu, o que foi que aconteceu aqui? Que foi tão rápido Foi que eu não tão consegui rápido, entender. tão rápido. O acampamento foi assim pra mim. Foram aqueles 3 dias, né? Praticamente 3 dias, 2, 3 dias. Assim, eu senti na presença de Deus Também. o dia inteiro. Inteiro, Quando eu voltei inteiro. pra casa, eu... Tem como voltar não, meu Deus? Eu E fiquei aquela assim, cara, não... saudade? Os quartos era resenha. Mas assim, eu fiquei assim, cara, eu quero muito voltar pra lá, velho. Porque foi uma das maiores experiências que eu já tive com Deus, assim, sentir a presença de Deus 24 horas. Seja eu estivesse na piscina brincando, eu estivesse servindo, cansado, dormindo 3 horas por noite, mas servindo com alegria, cara, porque a presença de Deus a gente sentia a presença de Deus servindo, mesmo cansado. E assim, a experiência é algo que você não consegue nem descrever direito. Você lembra, mas as palavras ficam aqui assim. Eu tenho que procurar um dicionário pra achar palavras suficientes pra Vai pra descrever. descrever o que Deus faz aconteceu, isso. cara. É absurdamente incrível. Acho que nem procurando no dicionário teria como. Tem não. Não tem tem coisa como. que é inenarrável. Vamos aprender umas 5 línguas pra a ver se a gente gente não consegue consegue. Rapaz, a descrever. presença de Deus Descrever. é tão maravilhosa que, como eu falei, eu podia ficar aqui o tempo todo falando, mas não teria como descrever. O acampamento mesmo, rapaz, Mano. foi um derramamento do Espírito Santo e foi algo que eu tava precisando mesmo, tava precisando pra continuar. E, tipo, eu chorei o culto inteiro. Nem eu não podia falar uma palavra, eu tava chorando já. O louvor, quando eu canto aquele louvor porque ele vive, rapaz. Ali foi uma entrega totalmente do Espírito Santo. Quando o Ney falou pra orar em línguas, mano, foi maravilhoso demais. E tipo, eu orando ali em línguas, cada vez mais eu orando, e tipo, uma coisa E incontrolável. você se joga no chão. Chão, E você não tá nem aí tá nem aí, se o chão nem tá nada. ali. Se tem gente do lado, gente olhando. atrás, tudo só chora. Velho, teve um momento Só vai. que, tipo, eu me joguei no chão. Sabe, velho, acampamento. Fica aqui o convite pra você fazer sua inscrição do acampamento. Isso aí. Não perca, por Não favor. perca ano que Pelo vem. amor de o Deus, melhor você não vai pra acampamento do acampamento, Brasil. meu amigo, Rapaz, reveja aí seus conceitos. melhor acampamento do Brasil, É o acampamento melhor. de paz. É o melhor. O melhor do Brasil e do mundo. Eu lembro. Vocês já falaram sobre experiências dos práticos, experiências das aulas teóricas e quais são suas expectativas pro resto do ano? Cara, Rapaz, eu poderia até falar aqui, mas só te... como é que imagina algo Como melhor do que a gente já tá vivendo? Melhor do que já viveu, porque, Cara. tipo assim, do início do ano pra agora, eu tinha outra expectativa. E, tipo, foi totalmente diferente. E eu creio que a minha expectativa daqui pro final do ano vai ser totalmente diferente. Que além do próximo prático que vai ter o congresso, vai ter outras atividades, tem um projeto multi-interdisciplinar, que vai ter Multidisciplinar. isso. E, tipo, Deus, ele trabalha de forma totalmente diferente, por mais que a gente tente calcular, por mais que a gente tente adivinhar, por mais que a gente tente
querer saber o que vai ser, não tem como, porque Deus trabalha de forma totalmente Vocês já diferente. aprenderam a lição, né? Que vocês vão esperar uma coisa, mas Deus vai A surpreender. gente bota uma expectativa e Deus passa um caminhão por cima. Coisa, pá! O Deus que destrói sonhos, gente. Nossa. Acabou. Deus é maravilhoso. Gente, estamos chegando ao fim do nosso Já? podcast. Já! Caraca, muito rápido. Já. Meu Deus. Gente. Não acredito. Oh, Muito Nós queremos agradecer bom. a vocês, Jonathan, Eike. Foi realmente um momento muito especial, assim, é muito lindo, porque a gente fez o ano passado e está hoje no intermediário, e ter essa visão da turma do básico de 2023, é assim, muito lindo ver o amor de vocês, a dedicação. Velho, quem que fica animado com uma prova? a gente trabalhando, que alegria. É maravilhoso, Véi, é uma coisa muito É boa. você trabalhar com prazer, porque você sabe o propósito daquele trabalho. Teve uma hora que minha mãe falou assim, ei, você tem que parar. Você não para de trabalhar, menino, pelo amor de Deus, você tem que descansar. Você tem que descansar, menino, meu Deus. Não, mãe, mas tá precisando de ajuda ali, eu quero ajudar ali, rapidinho. Uhum. Não tem como, é muito Vocacionados bom. transforma a vida. Tanto que teve uma vez, acho que foi, eu não lembro, foi uma coisa que tava falando. Aí a mãe, senta aqui pra comer. Ah, lembrei, foi na Feira de Nações. Rapaz, a mãe, você tá aqui, menino, pra comer um pouco não? E a mãe, tô Comer o precisando quê, de mim. rapaz? Comer o quê? Vocacionado come. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a Oh, palavra de glória. Deus. Aleluia! Glória a Deus. E tipo, quanto mais a gente trabalha, como a gente falou nisso, né? Mais a vontade de trabalhar vem mais, vem mais. E, tipo, é algo maravilhoso. Tipo, tudo no vocacionado. A gente... Tá sendo maravilhoso. Maravilhoso. Tá sendo maravilhoso. É maravilhoso, Tá é maravilhoso. Esse bate-papo aqui tá sendo É maravilhoso. maravilhoso. Incrível. Oi, gente. Nós queremos convidar vocês que estão acompanhando, estão gostando dessa conversa. Nós temos mais vídeos e vocês acompanhem, se inscrevam no canal, curtam, deixem um comentário de vocês Compartilha e pro amiguinho. acompanhem a gente, porque, Isso aí. ó, toda semana vai estar saindo aqui, a gente vai estar se esforçando pra estar disponibilizando pra vocês. E vocês querem agradecer alguém especial? O momento é agora. Já teve tanto agradecimento, tem mais gente. Ó, tipo assim, primeiramente agradecer a Deus, né? Que se não fosse ele, não estaria aqui. Se fosse ele, nenhum de nós estaríamos aqui. Quero agradecer a Ney, a China, e também quero agradecer meus pais, Jonas e Nilda, pelo apoio durante o ano, por sempre agarrar essa obra, sempre estar comigo. E, tipo, agradecer também a todos os professores, aos meus colegas do Vocacionados, amigos, irmãos, que sempre estão do meu lado também ali. Como eu falei, todos em um só corpo, em um foco. E, tipo, tem sido prazeroso demais estar no Vocacionados. E quero agradecer a todos vocês que têm feito isso acontecer. E é maravilhoso. Agradecer a vocês também. Maravilhoso. Maravilhoso, tá sendo maravilhoso. Tipo assim, eu ia falar que foi maravilhoso. Maravilhoso. Maravilhoso Meu demais, né? Então, quero só agradecer a Deus por tudo. A Ney, China, que tem proporcionado esse ano vocacionado, né? E como eu falei no início, tinha uma visão e totalmente diferente. Tinha uma visão de que fosse só uma escola normal de teologia e ter prática normal. Mas Deus sempre traz algo novo. Deus sempre traz algo para nossas vidas que a gente não possa calcular, mas Deus sempre tem algo novo para nossas vidas. E ainda tem mais. E ainda tem mais, né? Tem mais 2 anos, né? Pro vocacionados, 2 anos, intermediário. Intermediário. Avançado. Respeita, máximo respeito. No máximo respeito. E é isso. Quero agradecer a todos que estão assistindo também. E é isso. Agradecer também ao nosso Jesus, que nos proporciona viver o Evangelho, viver a graça, viver essa maravilha que estamos aqui falando do amor dele. Por mais que a gente esteja falando da escola de vocacionados, mas a escola é sobre isso. Aleluia. É sobre o Evangelho, é sobre a vida. A gente está vivendo uma vida nova, uma vida transformada como odres novos Oh. em Cristo Jesus. Eita, Aleluia. glória! Vem congresso! Eita! Agradecer a minha mãe e meu pai também. Minha mãe que me criou nos caminhos do Senhor tem me ajudado, tem sido a minha ajudadora, minha mãe que eu amo demais. Oh. Agradecer também a Ney, a China, a Miel e o Depad que tá tem fazendo Miel isso aqui também. acontecer. Miel, com certeza, Miel. Quero agradecer também. Fazer isso, senão depois ele bate na gente. É. E agradecer meu parceiro Jonatas Ah, também, é, mano. tamo Aí, junto, ó. mano. A gente já se conhecia antes do Vocacionados conhecia também. antes. Já. Tipo assim, no tempo a gente foi na igreja dele, a gente era bem pequenininho. A gente era criança quando a gente se pequenininho. conheceu. E quem dizia que a gente ia se reencontrar de novo no No vocacionado? A gente tava até comentando isso com nossas mães. com nossa mãe antes antes do podcast. É. Tipo, Deus, ele é tudo no tempo dele, é tudo na hora dele. Por exemplo,
Ele poderia se inscrever ano passado, a gente ia se encontrar, mas como Queria se encontrar, mas falou, tipo, eu na sala do na sala intermediário. no básico, mas o que Deus queria é que eles se encontrassem no Isso. básico. Deus, Sim. às vezes, proporciona coisas como... Marca encontros. Exatamente. encontros É o roteirista maravilhoso. perfeito. É o roteirista É, perfeito. Dá pra fazer um livro, né? Olha. Eita. Meninos, muito obrigada. Foi um prazer Nós estar aqui com agradecemos. Nós que vocês agradecemos nesse a bate-papo oportunidade. tão gostoso de se Demais. sentir, sabe? Foi realmente algo muito leve, que esse desejo de fazer missões, que esse amor pelo Evangelho, que esse amor por Cristo continue queimando no coração de vocês. Amém. Não deixem Amém. que essa chama se apague. Se ela se apagar, Meu Deus. bota a lenha no altar. Amém. Gente, muito É obrigada por palavra. eu quero agradecer a vocês que assistiram a gente até aqui. Não se esqueçam de seguir o Instagram do DEPAD e a Escola de Vocacionados, @Escola de Vocacionados. Siga-nos no Instagram. Muito obrigada e até o próximo episódio. Beijo, gente. Tchau! Até Tchau, Falou, pessoal. galera. Valeu!